Então, vamos continuando. Voltando, acho que o Esperar. pessoal vai entrando daí, né? Eu gostei muito Deixa eu só... quando ela diz aqui do... Só um pouquinho que as pessoas não entraram. Não, sim, só contigo aqui, ó. Quando fala que é muito jovem, ser muito jovem pra ter filho. Ah, não é que é isso. Ah, isso é verdade. Também é muito jovem, é isso muito aí é jovem ótimo pra casar. Voltando. Ai, a Patrícia, ó. Ai, Patrícia. Gente, eu vou... Enquanto a Keka não entra de novo, eu vou terminar essa minha história, né? Ah, oi, Keka. Então, essa manicure ela tava contando da mãe dela. Então, que eles só comiam o que o pai dela pescava, o pai dela era pescador, né? Roupa era só de doação. Era assim, as piores condições possíveis, né? Pegavam lá, tipo, a goiaba bem passada do ponto, que sobrava no direto campo, que ia ser descartada, fazia goiabada. Era essa a vida deles. Pobreza extrema. 4 filhos. Os pais dela acharam ainda que dava para adotar mais 3, né? A mãe dela tinha que lavar a roupa no rio, assim, à mão. Lavava roupa de mendigo, de morador de rua, tá? Que ela ajudava na rua. E aí eu fiquei pensando, hoje a gente tem máquina de lavar roupa, a gente nunca vai lavar a roupa de mendigo nenhum, não vai entrar na nossa máquina, né? Imagina a gente ficar lá esfregando, né? A gente fica com medo dos filhos que Deus vai nos mandar. Imagina a gente ir atrás de novos filhos, né? Diz que a mãe dela via assim, morreram os pais, né? Vou acolher essas crianças. Então, assim, a gente tem que ser muito... A gente tem que ter essa... meu Deus do céu, tá me fugindo a palavra, tá? Mas a gente tem que ser sincero conosco mesmos, de perceber que várias dificuldades, elas residem na nossa cabeça, né? O padre Paulo Ricardo fala isso também, né? Gente, é muito mais fácil ter filho hoje do que era ter antes. Imagina se a gente não tivesse nada, né? Tira a máquina de lavar roupa da nossa casa, tira máquina, né? Tira aspirador de comida, pó. Né? Até comida, se tu, né? Tira a possibilidade de comprar comida congelada, de pedir pelo iFood, né? Tira tudo isso. Vamos ver se a gente ia ter... A gente não ia querer ter, né, mais do que 2 filhos igual, porque o problema é o mesmo sempre, ontem e hoje, né? Exatamente. Tu pontue aquilo que tu falaste que realmente... Ali a Júlia foi dizendo, porque daí o livro, né, quem já leu, percebeu, e quem não leu, tem que ler, ela vai trazendo vários motivos de que normalmente as pessoas falam do porquê não ter filho. E tem um que me chama muito a atenção, que é quando ela diz ali, demasiado jovem ou imaturo, né? As pessoas, eu sou muito jovem para ter filho. Mas se tu é muito jovem para ter filho, tu é muito jovem para casar, então. Então, segura mais um pouco, né? Porque quando tu casas, tu tá aberto, deve estar aberto aos filhos. Então, mas tem um motivo grave. Então, não é hora de casar. Isso é até uma coisa, assim, interessante pra gente pensar, né, gente? Nós, como pais, assim, na futura geração aí de namorados, né? Se os nossos filhos são muito novos, eles não têm por que namorar, né? O meu filho vai começar a namorar hoje. Ele tem condições de casar daqui 2, 3 anos? Não tem condição nenhuma. Ele tem 15 anos. Então, ele não tem por que namorar, né? Ele vai ficar só ali, talvez... em uma situação de tentação contra a castidade, por algo que não está pronto ainda para amadurecer, se transformar num casamento. Então, né, não vamos aprofundar nesse tema, mas é uma coisa a se pensar também, né? Quando chegar a hora, convém que os nossos filhos namorem sem que eles estejam prontos para casar num período razoável, né? Provavelmente não. E uma coisa só que ela fala ali, voltando um pouco o que a gente estava falando, e daí deu eco, e aí eu acabei não concluindo. Que eu acho, né, a gente realmente não acho que a gente deve ficar aficionado pelo método, né? Eu lembro que a gente foi numa palestra que aí eram vários gráficos e coisas super complicadas para descobrir, e aí a Maria Júlia falou assim, meu Deus, é mais fácil criar o filho do que entender esse gráfico aí. E aí, mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito válido a gente entender pelo menos a base assim, dos métodos naturais para compreender a própria fertilidade, amar essa fertilidade, saber quando está fértil, sabe? Eu acho que é empoderador as mulheres saberem isso, assim, desde a época do namoro, a mulher já começar a se avaliar e tal, e até é bom para poder ter filhos, assim. O meu testemunho pessoal é que no namoro, eu já, claro, né, não com boas intenções, digamos assim, né, porque eu tinha aquela questão, assim, de eu
Eu preciso saber o método tintim por tintim, porque eu não quero engravidar de jeito nenhum. Mas o fato de eu conhecer o meu ciclo e tudo, quando a gente decidiu que queria ter filho, né? A gente estava casado lá 6 meses, e deu, não, agora a gente vai ter que ter filho, porque, né, tá no coração, a gente tá ardendo, a gente precisa se abrir verdadeiramente. E eu fui fazer exames, eu descobri que eu tinha baixa progesterona por causa do meu ciclo, porque eu conhecia meu ciclo, sabia que eu ovulava no final do ciclo. E daí a minha médica falou, olha, mas tu ovula no 18º ciclo, de um ciclo curto, olha, é capaz de tu estar com baixa de progesterona. E aí eu fui, fiz os exames e vi que eu realmente tinha baixa de progesterona. E ela falou, olha, para descobrir isso é super difícil, geralmente as mulheres não conhecem o próprio ciclo, e daí talvez tu tivesse abortos sucessivos até descobrir. Porque com a baixa de progesterona na segunda fase do ciclo, a mulher chega a engravidar, mas aborta e nem sabe que engravidou, né? Porque às vezes confunde com a menstruação e tal. Então. Nossa, eu não conhecia essa história. Também não. Sim, e aí tanto que nas duas gravidezes, nas duas gravidezes eu tive que suplementar a progesterona para garantir que, né, nos 3 primeiros meses, de que não haveria um aborto, assim. Então, e isso é uma das coisas, né, que a gente descobre com esse controle com esse controle, não como controle, mas nesse conhecer o próprio corpo, né? E, enfim. Então, assim, um motivo que agora eu nem lembro se ela aborda, mas eu acho que não diretamente, ela não colocou como subtítulo, e que é bem espinhoso, mas eu acho que a gente podia dar uma cutucada, né? Que vai atrapalhar minha carreira profissional. Gente, hoje, bom, em todas as épocas, mas assim, nós mulheres, nós nos distanciamos do nosso feminino, né? A gente tem falado muito sobre isso, da nossa essência feminina. A gente tá aí, a gente tem que a nossa vida exige uma ordem, uma hierarquia, e essa hierarquia, ela tá totalmente errônea, né? No que é prioritário, o que não é. E a gente não pode querer, né, como os homens, ter uma carreira profissional que esteja à frente da nossa família. E eu tenho visto isso muito, gente, muito, né? Porque mais um filho vai atrapalhar minha carreira profissional. Mas qual que é a tua prioridade? Qual que é a tua prioridade, né? A gente tem falado muito sobre esses auto-enganos, mas aí eu vou estar desperdiçando os meus talentos, né? Se eu tiver que ficar em casa com os meus filhos, se eu tiver que gastar minha vida no serviço da minha família, né? E como isso quem está te falando isso não é a voz da humanidade clamando pela tua sabedoria e tua competência profissional. É o demônio soprando isso no teu ouvido. Por quê? Porque ele sabe que se tu estiveres na rua, tu não estás onde tu deverias estar. E tu não estás se santificando, porque a gente se santifica estando naquilo que a gente deveria estar fazendo, naquilo que Deus espera que a gente esteja fazendo, né? Então, assim, gente, vamos pensar essa questão da carreira profissional, né? Mas eu gastei 10 anos estudando para isso, porque eu morri para passar num concurso público. Ofereça tudo para Deus, né? Eu espero que você tenha oferecido esse estudo, que você tenha oferecido tudo isso para Deus, se santificado através disso, né? O que não santificou, que você se confesse e mude. Vou falar. Tá acabando a bateria. Certo. Porque eu tenho labirintite e câmera nervosa, assim, pra mim, meu Deus. Mas, gente, assim, eu sei que isso é muito difícil, mas cada mulher tem que fazer um exame muito grave com relação a isso, né? Eu tive, nos últimos dias, 2 exemplos, assim, que me entristeceram. Um é de uma amiga advogada, uma vizinha advogada muito bem sucedida, assim, né? Nossa, assim, chiquetérrima. E que eu fui até a casa dela, enfim, que ela ia me emprestar um negócio. E aí eu percebi, chegando lá, tava lá a filha dela, que não tem 2 anos de idade, com a babá. A mãe estava chegando depois de uma jornada de trabalho, a criança nem se levantou para cumprimentar e ela não cumprimentou a própria filha, né? Isso vai virando normal. Elas não têm um relacionamento. E aí, assim, a babá me procurou pra gente... qual que é o teu WhatsApp pra gente combinar das 2 crianças brincarem juntas? Ou seja, então, né, quem organiza a agenda do filho, quem pensa, nossa, deixa eu pensar aqui amiguinhos pra... Não é a mãe, é a babá, né? E
E assim, por fim, veio um comentário que eu realmente tive vontade de falar assim, vem querida, eu vou te adotar e acabou-se, né? Que foi, eu pensei, a babá falou assim, tem que esperar ela entrar de férias para eles poderem brincar. Daí eu já pensei assim, gente, pelo amor de Deus, né? Quando uma criança de 2 anos tem que esperar entrar em férias para poder brincar porque ela tem compromisso, né? Um negócio assim, fora da casinha. E aí, por fim, daí eu falei, e quando entra em férias? Daí ela falou, 15 de dezembro, sei lá. E eu falei, nossa, mas que tarde, né? Que avançado em dezembro. A mãe falou, graças a Deus. Quer dizer, essa mulher não tá nem com essa criança. Ela se incomoda que a criança fique com a babá dentro da casa dela, né? Gente, olha que coisa assim. Essa mulher tá onde ela deveria estar? Porque aos olhos do mundo, ela tá super bem sucedida, super bem colocada, é uma mulher empoderada, né, que ganha o seu dinheiro, mas quais são os seus frutos que ela vai colher disso, né? Daqui a pouco ela se aposenta, ela morre, o trabalho dela acabou e ela deixou um rastro de destruição na vida dessa criança, porque é destruição você ter uma mãe assim, né? Você não ter um relacionamento com a tua própria mãe, isso quando você é bebê. Imagina lá pra frente, né? E, nossa, e assim, poucos dias antes, uma amiga minha também, assim, super bem sucedida, né? Uma conhecida, super bem sucedida, me contando que vai viajar, vai ficar quase um mês fora no exterior. E eu falei, o teu filho não vai? O filho dela tem 5 anos, 5, 6 anos. Não, vai ficar aqui. Eu falei, nossa, mas você não vai morrer de saudades? Não, ele sente bem mais saudade de mim do que eu dele. Ela ainda querendo se achar em cima da criança, entendeu? Ela é melhor do que ele, porque ela consegue conter as saudades dela e ele não. Gente, daí eu fiquei pensando, olha só, essa criança aí vai ter dinheiro para dedéu, né? Vai ter dinheiro para todas essas coisas aí que a gente tá falando, para ser carregado, que nem Cleópatra, que nem... Ela daria qualquer coisa para trocar de lugar com o Luiz Antônio, que não teve essa festa. Ela daria qualquer coisa para trocar de lugar com essa manicure. Essa que é a verdade, gente, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, a gente vai conseguir enxergar isso. Então, a gente tem que enxergar isso. É fácil a gente enxergar na vida dos outros, né? No curso lá dos temperamentos, o padre Paulo Ricardo disse que nós coléricos somos especialistas em enxergar o problema na vida do outro, né? Mas então a gente tem que tentar enxergar se isso não está acontecendo em menor escala, numa escala mais suave, com outras palavras, na nossa vida, gente. Na nossa vida, né? Como é o meu relacionamento com meu filho? Eu fico mais tempo no trabalho do que com meu filho. Se a resposta for positiva, isso é muito triste. Não vão contar as horas que seu filho está dormindo, né? Por favor. Aí, assim, tem mãe que se acha o máximo, não, porque eu desligo o celular quando eu estou com meu filho por causa do tempo de qualidade, tá? Mas por quê? Porque ela busca ele na escola às 6, chega em casa às 6h30, 8 horas a criança está na cama. Daí, esse é o relacionamento deles, né? O mínimo que a pessoa faz é não ficar no celular, pelo amor de Deus, né? 1h30 por dia com o filho. Então, assim, gente... carreira profissional atrapalhar a tua família, pergunte a Deus de forma sincera, questione-se de forma sincera se é isso que Deus espera da mulher, né? Depois aí, nós estamos esperando, parece que tem um plano aí de sair uma série de lives sobre esse livro para os homens, né? Se sair, nós vamos divulgar. E aí a resposta deles vai ser diferente, porque o papel deles é esse, né? Sustentar a família e tem muita beleza nisso. Mas e o papel da mulher? Qual é? Até uma vez a gente estava conversando, eu e tu me mandasse um áudio que eu me arrependi de não ter guardado, porque falava exatamente isso, assim, fazia uma comparação à guerra, não sei se tu lembras, que é como se a gente estivesse numa guerra, né? E na guerra, quem é que se preocupa com carreira profissional, quem é que se preocupa com, né, a minha colocação profissional, isso sim me marcou muito. Na guerra, a nossa guerra, só que daí a nossa guerra não é de sangue, a nossa guerra é espiritual. E o demônio quer a alma dos nossos filhos. Então, quanto mais a gente se preocupa com carreira profissional, mais chance o demônio tem de tomar a alma. Meu Deus, uma criança de 2 aninhos que não tem intimidade com a mãe, que não tem... É uma alma, infelizmente, propícia, né? A gente não vai julgar, mas assim...
É mais fácil. Claro que é, não. Né? Eu posso julgar. Claro que sim. Se o teu filho está sendo criado por uma babá que você nem conhece os valores, né? Por uma escola não, é uma pessoa paga para amar a criança. Exatamente. Eu digo isso, é uma pessoa paga. Assim, eu sou professora, eu fui professora durante 5 anos, assim, eu amava os meus alunos, sinceramente, assim, eram bebês, eu queria estar com os bebês, porque eu realmente amava. Mas, assim, a verdade é que eu era paga para estar lá, eu era paga para amar os bebês, então, assim, né, é uma relação muito cruel a criança crescer tendo alguém pago para cuidar, para dar afeto, para se preocupar com a criança, com um amiguinho que vai, gente, né, assim, que vai ter. Se pegar fogo na casa, o teu filho, tu vai salvar isso, ainda que isso custe a tua vida, né? Agora, uma pessoa que é paga, é claro que não, né? Tem que ser diferente, obrigatoriamente é diferente. E aí também, assim, nesse sentido, já que a gente tá prorrogando, né? Muitas vão pensar assim, nossa, mas eu faço um trabalho, eu ajudo tanta gente com o meu trabalho profissional. Eu queria dizer isso da guerra. Mas, gente, Deus não vai perguntar se você, sei lá, né? Você ganhou quantas ações? Nossa, você foi fundamental para que a pessoa conseguisse aquela cirurgia paga pela Unimed, né? Deus não vai te perguntar isso. Deus vai te perguntar em primeiro lugar, tá? E os teus filhos foram almas que eu confiei diretamente a você. Isso. Se você não entrasse com aquela ação lá, a pessoa teria conseguido outro advogado. Fala, né? Agora, o teu filho, ninguém ia aparecer para ele. Ninguém ia aparecer substituto de mãe. Exatamente. Então, assim, gente, vamos, quando a gente encarar, né? Esses dias uma amiga me perguntou, tal, sobre um vídeo de sinais do fim do mundo lá. Ela perguntou, o que você acha? Você acha que a gente está no fim do mundo? Gente, o fim do mundo para mim vai ser quando... Eu falei para ela, né? Eu não estou interessada nisso. O meu fim do mundo vai ser quando eu morrer. E quando eu encontrar Deus face a face, eu sei que a primeira pergunta que ele vai me fazer vai ser sobre os meus filhos, né? O que fizesse com aqueles que eu te entreguei diretamente? Aquelas almas que eu te confiei. E eu quero poder responder com alegria, né? Que eu os levei a ti, Senhor. É isso que eu quero poder responder, né? E não assim, ai Deus, desculpa, eu não levei, mas olha só, eu ganhei não sei quantas ações, né? E eu consegui esse precedente judicial. Por favor, né? A gente não vai ficar enrolando Deus. E assim, a Sâmia fala muito dessa questão, assim, né? Porque nossos filhos, eles vão ter uma vida adulta longa, mas a infância deles não volta. Então, esses primeiros anos, assim, ela fala, até os 6 anos é a formação da afetividade. Né? Então, assim, a formação da afetividade é com a professora, é com a babá, né? E isso vai refletir em toda a vida adulta, né? Em todos os relacionamentos, assim. A Sâmia falou naquele encontro lá das mulheres que a gente, quando vai ensinar nossos filhos a nadar, a gente não pega e joga eles no meio da piscina, né? E deixa ele lá se batendo. E muitas vezes na escola é isso, assim, ou com a babá, enfim, a gente joga o nosso filho no mundo e ele vai lá se afogar e a gente não vai estar ali para socorrer. Né, gente? No mar bravo. No mar bravo, não é nem na piscina, né? Então, realmente, isso que a Maria Júlia falou é forte, isso assim, para mim, me dói, assim, né? Porque ainda não estou na situação profissional que eu gostaria, né? Mas é grave, né? É grave a gente deixar os nossos filhos aos cuidados de outra pessoa. Assim. De novo, temos a Luana aqui para dar o testemunho, né? Porque, assim, até ela deu uma palestra para a gente, foi incrível, tá? Em que ela contou como é que foi a decisão de parar de trabalhar para ficar com os filhos. Porque assim, ó, gente, essa decisão que ela teve que tomar, e aí que ela pode contar aqui para vocês, já que a gente já chutou o relógio, ela é muito diferente da que grande parte das pessoas teria que ter, que se fosse mas aí eu vou ter que viver só com o salário do meu marido. Meu Deus, só vai dar para eu fazer a unha uma vez a cada 2 meses, ao invés de fazer toda semana. Não, só uma vez no ano. Não, mas assim, eu fico chateada porque eu vejo várias amigas enrolando, assim, mas que... Tá, mas o que vai ter que ser cortado aí? Vai ter que ser cortado ninharia. Quando a gente sentou, eu e o Robson, pra gente decidir, né? A gente vai decidir o que a gente vai fazer, porque a gente não estava satisfeito com a escola, né? É uma longa história. E a gente foi decidir o que a gente ia fazer. E aí a gente foi botando tudo na ponta do lápis, né? Todas as despesas, o que eu ganhava, o que ele ganhava.
E assim, só o salário dele não ia suprir, né? Não ia. Então eu digo que a gente botou isso na balança, né? Mas no outro lado da balança, a gente botou a alma dos nossos filhos. E daí a gente pensava, não, a gente não pode arriscar a alma deles, sabe? Se for pra, assim, ó, sinceramente, né? A gente fez essa opção de se precisar viver endividado, sabe? De atrasar uma conta para pagar a outra. Claro que a gente não quer, né? A gente não quer, isso nos doeu muito. Mas durante alguns períodos a gente precisou fazer isso. Porque o nosso objetivo é salvar uma dos nossos filhos. Então, assim, isso que a Júlia diz é muito forte mesmo, sabe? Chegar diante de Deus e dizer, né? Eu, da minha área, o que eu vou dizer para Deus? Não, eu eduquei tantas crianças, né? Eu alfabetizei tantas crianças, né? Mas quais foram as almas que Deus confiou a mim? Então, quando a gente estava para tomar essa decisão, foi bem difícil, assim, foi um processo longo, sabe? Um processo, assim, de muita dúvida, muita oração, a gente rezou muito, e assim, a gente viu que, sabe, não tinha nem como comparar a alma dos nossos filhos com as nossas contas em dia e tudo ali, sabe, pagando tudo certinho. Não, a gente preferiu se arriscar, e assim, a gente é testemunha de que Deus é fiel, de que Deus provê. A gente passou perrengue sim, mas assim, a gente sempre diz, eu e o Robson, né? Que no nosso casamento, nosso relacionamento, a gente pode passar por qualquer coisa, que nunca vai nos abalar, porque assim, a questão financeira é muito doído, né? É uma das maiores causas de divórcio, inclusive. Então a gente sempre diz um pro outro, assim, que nada vai nos abalar o nosso relacionamento, por causa desses perrengues mesmo que a gente viveu juntos. E eu digo assim, que se não tivermos mães com essa coragem, né? Como a Júlia dizia, né? De largar mesmo a carreira, sabe? Colocar a sua família em primeiro lugar. Se não tivermos mães corajosas, ousadas e dispostas a dar a vida, a abrir mão da carreira, gente, assim, eu não sei onde a gente vai parar, né? Ou melhor, a gente já tá, né? Nessa situação, assim, de ver homens de 30 anos que não têm coragem de assumir relacionamento, né? Porque tiveram, infelizmente, assim, uma infância muito permissiva, uma infância... E é aquilo que a gente dizia no começo, né? Não tá presente, vai dar tudo o que quer, né? Não tem coragem de dizer não. E quanto menos tempo eu tô com a criança, menos não eu vou dizer, porque tadinha, né? Só tô 1 hora com ela, então vou dar tudo o que ela quer. Então, assim, e outra questão que eu me lembrei quando a Júlia tava falando, da questão profissional, às vezes a mulher pensa assim, né? Não, mas como tu falou, eu tenho muito potencial para ficar em casa, né? Muito potencial para ficar na pia, muito potencial para ficar trocando fralda o dia inteiro. E uma vez um marido de uma amiga minha disse isso, que ele não queria que ela parasse de trabalhar, porque ela era uma pessoa com muitas potencialidades e que para ficar em casa ele achava um absurdo. E daí a gente disse, né? Aí eu disse para ela, como assim? Então quer dizer que o teu filho, a tua casa, o teu esposo não merecem algo com uma pessoa, né, que vá cuidar com zelo, que vai ter essa capacidade, né? Bom, Francisco está me chamando de novo. Então vou me despedir, porque também, né, por causa do tempo. Claro, a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, mas o Francisco não permite. Mas acho que já, né, o tempo Já também extrapolou bastante. Então, gente, esperamos vocês na próxima quinta-feira. Sempre um prazer essa conversa aí de comadre e agradecemos os comentários que hoje eu consegui ler, por sinal. Eu também consegui ler alguns. Então tá bom. Até na próxima quinta, gente. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. São Padre Pio, Rogai por nós. Obrigada por nós.